Olá, pessoal. Aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje, trazendo aqui a importante presença do presidente da Andigraf, que é a Associação Nacional da Indústria Gráfica e de Comunicação, que representa um setor muito forte, muito atuante aí do mercado gráfico, que são os 90 e tantos por cento dos 95 ou mais por cento dos empresários gráficos, micro e pequenos empresários gráficos, e que tanto sofreram com essa pandemia, quanto tanto estão sofrendo. E a gente está trazendo eles aqui porque foi feita uma série de iniciativas, foram levantadas uma série de questões, uma série de dificuldades e também uma série de promessas que foram feitas pelo governo. E agora estamos chegando no final, ou pelo menos do meio para o final da pandemia, e começa as reaberturas. E a gente está trazendo aqui a Andigraf para ela dar um posicionamento para a gente de como é que está esse levantamento final, né? Como é que está esse balanço final das dificuldades que o pequeno e médio empresário estão enfrentando e quais são os horizontes que estão, né? Então, Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez aqui no Papo Net. É sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, Paulo. Estou à sua disposição. A Andigraf, ela trabalha para tentar levar informação, ajudar o empresário gráfico de modo geral. Claro que a gente tem mais focado no micro, no pequeno, na maioria, mas trabalhamos com os grandes empresários também. Sim. A Andigraf é uma entidade nova, mas tem se desenvolvido muito rápido, pelo estilo dela de trabalhar. Sim, ela tá uma atuação bem diferenciada, né? Mas o foco ultimamente, aliás, eu acho que de toda a economia tem sido mais naqueles que são mais vulneráveis, né? Exatamente. E no mercado gráfico, os mais vulneráveis são os pequenos, que são a grande maioria, né? São a grande maioria. É como a justiça, né? Como é que está essa situação para eles agora, né? A gente teve uma promessa aí de dinheiro para chegar para o empresário, mas parece que isso ainda não tá efetivado. Como é que ficou essa situação, Roberto? Vamos lá. O governo federal, quando surgiu a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, começou no início de março, né, que ficou mais grave, começou a fechar, começou a ficar mais em casa, a economia caiu radicalmente, já era esperado, o recolhimento dos impostos de março, que são com base em fevereiro, já caíram um pouco, e evidentemente de abril para cá vem caindo cada vez mais. Para a micro e pequena empresa, ela sentiu muito porque ela não tem capital de giro, ela não tem, o crédito para ela é um pouco mais difícil, ela vive praticamente numa bicicletinha rodando sem poder parar de pedalar. O que acontece? Crédito, o governo federal fez uma tentativa, primeiro resolveu logo a questão dos funcionários e dos desempregados, com a ajuda das pessoas físicas, e deixou as empresas por último. Ele deveria, aí, no meu ver, o governo errou, ele deveria ter feito as duas coisas concomitantemente. Mas tudo bem, lançou o Pronamp. O que é o Pronamp? É uma linha de crédito para micro e pequenas empresas em que o empresário pode tirar até 30% do faturamento do ano anterior em forma de empréstimos, não é dinheiro dado, tá? Empréstimos. A ideia inicial do Pronamp teria 6 meses de carência e 36 meses para pagar. Na homologação do projeto de lei, que passou pelo Senado e pela Câmara, o presidente tirou a carência. Então, o empresário teria que pagar a primeira já no primeiro mês dentro da pandemia, o que eu acho meio cruel, mas tudo bem. Imediatamente, os micro e pequenos foram orientados a procurar os bancos. Quais eram os bancos? Os bancos oficiais e os bancos de fomento e as fintechs. E, para surpresa nossa, praticamente nenhuma operação saiu. Só saiu operações com garantias reais muito altas, com um cadastro muito bom. Apesar do decreto dizer que bastaria o aval dos sócios. Mas o banco, sabido, porque teria que entrar com 15% de contrapartida, ele só liberou para sócios extremamente capitalizados e com patrimônio muito grande, o que é raro na micro e na pequena empresa, né? Então, depois disso, o que aconteceu? Foi uma chiadeira geral,
Nós procuramos o SEBRAE, procuramos as federações das indústrias, as federações fizeram pressão junto ao governo e o governo finalmente fez um decreto há 2 semanas e regularizou esse problema. O fundo de aval, que cobria só 85%, passou a cobrir 100%. Isso eliminou o risco dos bancos. Então, o banco não queria emprestar porque a taxa de juros era Selic, que é em torno de 3%, mais 1,25% ao banco emprestador. E só que 1,25% ao ano. Então, era uma taxa muito baixa de retorno para o banco para um risco de 15%. Então, o banco não queria fazer isso. Agora não. Agora, finalmente, semana passada, os bancos começaram a se interessar e eles estão agora no processo de normatizar as operações, ou seja, passar para as suas agências como vão proceder. Ainda não foi liberada, mas procurei ontem mesmo o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, e eles falaram que na próxima semana deve estar liberando as primeiras operações. Tem um detalhe que ainda precisa ser dito, tá? Muita gente pensa assim, eu posso pegar o dinheiro, o banco é obrigado a me emprestar? Não. O banco ele ainda vai se cercar de algumas garantias. Uma delas é saber que o nome da pessoa tem que estar limpo. O nome da empresa tem que estar limpo. Então, Serasa tem que estar tudo em ordem, certo? Tem que estar tudo ok. A questão de... E o sócio que vai avalizar tem que ter algum patrimônio que cubra parte da operação. Não aconselho, inclusive, as empresas a pegarem os 30% do faturamento anterior. Porque você pode pegar dinheiro demais e não ter como pagar, porque a primeira parcela já vence no mês seguinte. Sim. Então, já vence dentro da pandemia. Então, a gente tem que ter muita cautela. Peguem só realmente o que vocês têm de compromisso para pagar de fornecedor em atraso, mais um capitalzinho para mais 60 dias, que é o que eu julgo, e ainda vai voltar a um novo normal após esse período. Então, é mais ou menos isso. Muito bom. Muito bom. Já é um avanço enorme, né, em relação ao que a gente tinha, né? Eu me lembro que durante o mês de maio a gente chegou a falar em alguns webinars aí sobre essas questões financeiras aí, estava tudo muito nebuloso, né? Havia muita promessa e pouca ação concreta, né? Exatamente. A gente espera que agora os bancos se motivem, já que eles não têm mais risco, para que liberem um recurso que não é deles, é do governo e, consequentemente... Certo, perfeito. E me diga uma coisa, além dessa questão do próprio governo, foram feitas muitas iniciativas para tentar permitir ao pequeno empresário uma reciclagem e uma revitalização né, para se manter funcionando, né? Com reciclagem, fazendo cursos, tendo acesso a informações. Uma das iniciativas foi o Futuro das Gráficas, que a Andigraf apoiou, e a gente percebeu com isso, inclusive aqui no Papo Net, um fluxo enorme do empresário gráfico, do pequeno empresário gráfico, por essas informações, né? Entrando nas lives, acompanhando os cursos, acompanhando, inclusive, durante um mês inteiro, que foi um caso muito interessante. A gente teve aqui mais de 6.000 acessos. Então, mas o que eu estava falando é essa questão, né? A gente percebeu que o empresário gráfico, ele está aberto, ele está buscando informação, ele está buscando apoio, buscando suporte, e inclusive por meios online, por meios digitais, por meios à distância, né? Como você vê isso? Porque parece que isso abre uma oportunidade muito grande, inclusive das associações, de atuarem nesse segmento aí, de começarem a abrir possibilidades para esse suporte ao pequeno empresário, né? À distância, um suporte que pode ser um misto de à distância e presencial. Exatamente. A Andigraf tinha várias ações planejadas para 2020 e a maioria tiveram que ser canceladas. Nós tínhamos uma feira em março, que foi adiada para setembro, uma participação forte. A gente tinha 10 visitas em capitais, que nós fazemos palestras e treinamentos com fornecedores. E tudo isso teve que ser abortado. Praticamente o ano de 2020 parece que ele foi assim, puxado o freio de mão, né? Sim. Então, nós vamos ver a partir da feira um restante de 2020 e uma volta a um normal que não vai ser mais o normal anterior. Com isso, a gente teve que se reinventar rápido.
foi quando nós fomos procurados pelo CCA, que é um grupo de consultores muito bons, são 4 grandes consultores, Sim. e nos procurou e nos forneceu a possibilidade de fornecer ao período da pandemia lives preparatórias e reciclatórias também, né? Reciclar o pessoal para poder ver o que se podia se fazer para quando voltar com mais força, voltar mais preparado. Então, nós discutimos a questão financeira, nós discutimos a questão de como gerar mais produtividade, de como reduzir custos, reduzir pessoal, se fosse o caso, ou aproveitar mais o pessoal para evitar dispensa. Discutimos essas questões de crédito. Então, foram mais de 200 horas. Sim. E com a sua ajuda graciosa, nós chegamos a mais de 10 mil views, não é isso? Exatamente. Completamos 10 mil views em 2 meses então, do próprio Papo.net, só da iniciativa voluntária aí do CCA, foi metade desses acessos, foi especificamente deles. Mas o que chamou a nossa atenção, principalmente nós aqui do Papo.net e que é da revista Publish, é que a gente não imaginava que o mercado gráfico fosse tão aberto a esse tipo de relacionamento virtual, né? Porque a gente sempre achou que o gráfico fosse um pouco afastado de assistir lives, de entrar no YouTube ou coisas do tipo, né? Que parecia que era uma mídia meio que proibida para o mercado gráfico ali. O mercado gráfico nunca reagiu com força nisso, né? Nesse sentido. E a gente teve uma reação maravilhosa aqui, teve um acesso espetacular, né? Exatamente. Se tem uma impressão errada do mercado gráfico. O mercado gráfico, sim. Se pensar qual é a característica do dono de gráfico, é um senhor de idade, não muito afeito à eletrônica, não muito afeito a coisa moderna, mas eles esquecem que o gráfico tem que ter computadores de ponta para fazer, tem que ter software de ponta para desenhar, para ilustrar. Então, ele acaba tendo ele acaba tendo uma equipe bastante antenada. Se ele mesmo já não gosta tanto, mas ele acaba tendo uma retaguarda boa. E nesse período da pandemia, muita gente parou e ficou em casa, parado. Tinha que fazer alguma coisa. Então, os vídeos eram consumidos. Engraçado que a gente fazia as gravações à noite, mas o grande volume de pessoal que entrava era durante o dia. Sim, sim. Ou, às vezes, era interessante que nas 2 ou 3 horas seguintes o volume de acesso era quase o dobro do que teve durante a live, na verdade. Durante a live, exatamente. Então, o que acontece? É um conteúdo de qualidade, está lá no canal do Papo.net, vocês devem estar disponível a qualquer momento para vocês assistirem. Esses 10 mil continua crescendo, é muito conteúdo bom e é um bom conselho para os gráficos, porque o novo normal vai ser diferente. Vocês têm que se reciclar, porque se a concorrência vocês achavam grande, na saída do novo normal a concorrência vai ser muito maior. Porque o mercado diminuiu um pouco e a quantidade de empresas permanece a mesma. Então, vai ter uma grande corrida e vai ser muito disputado. É verdade. E espera-se que para essa retomada com menos gráficos, né, com menos oferta de serviços e uma demanda aí, eu diria talvez nem tão reprimida, mas uma nova demanda, porque tem novas exigências agora de comunicação, de impressão, Isso. E todo mundo tem que se reinventar, todos os mercados vão ter que se reinventar. E como disse Rodrigo Abreu aqui, um dos nossos entrevistados, todos os setores vão precisar de impressos, né? De algum tipo de impresso vai ser necessário para essa retomada. Então, o mercado gráfico deve sair dessa pandemia bastante aquecido. Se, por um lado, com menos oferta, porque muitos não vão resistir à pandemia, não vão chegar lá no final. Por outro lado, a demanda vai estar bem maior na retomada. Então, é um momento, pelo menos um momento, se não uma realidade duradoura, mas pelo menos um momento de forte pressão por demanda, né? Eu acho que a gente vai ter aí um momento que vai gerar, inclusive, essa questão que você falou, a competitividade, porque só os que tiverem melhor condição de oferecer preço, prazo, qualidade é que vão
é que vão conseguir aproveitar essa retomada. O mercado promocional da área gráfica foi o mais atingido. Sim. E é o que vai ter o maior boom na saída. Ele vai ser mais procurado na saída. O mercado de embalagem não sofreu tanto. O mercado de comunicação visual já está retomando. Ele está sendo muito necessário agora na sinalização com relação às regras da pandemia. Sim. Então, foi uma alternativa que as gráficas procuraram sobreviver por esse caminho. E logo a seguir, agora vai vir um promocional. Os shoppings vão ter que reabrir, não vão ter público. Então, eles vão ter que chamar, fazer promoções, os grandes magazines, os grandes grupos de distribuidores. Então, o promocional vai reagir sim. A gente não sabe se essa reação é em agosto, em setembro, mas que ainda acontece esse ano, sim. Com certeza. Ok, Roberto. Obrigado. Já chegamos aqui, estamos chegando ao final do nosso bate-papo de hoje aqui. Eu agradeço aí a sua pronta disponibilidade aí para a gente conversar. Eu achava importante a gente ter essa conversa até para dar essas informações aí tão importantes que você deu na questão financeira e na questão da retomada. Agradeço aí a sua disponibilidade de vir falar novamente aqui no Papo Net e estamos abertos sempre para as novidades da Andigraf aí que você queira divulgar aqui pelo nosso canal. Sempre à disposição, Paulo. Se você precisar da gente, estamos abertos. Só quero acrescentar que a gente tem uma saída agora. As saídas no Brasil com relação ao Covid são em datas diferentes, em regiões diferentes. O Brasil não vai sair uniforme do Covid. O Covid está se interiorizando agora em algumas regiões e já está se encerrando em outras. Nas capitais, por exemplo, ele já está na saída dele. Então, isso a gente precisa ter um feeling para poder saber quando as coisas vão andar. Mas acredito que esse ano ainda a gente já vai ter um dezembro razoável. Tomara. Que seja assim mesmo. Seria muito bom se a gente conseguisse finalizar esse ano dentro de uma situação estável aí para pelo menos poder planejar 2021 de forma adequada, né? De forma adequada. Tá bom. Pessoal, esse foi então mais um bate-papo aqui com o Roberto Moreira, presidente da Andigraf, a Associação Nacional da Indústria Gráfica e de Comunicação, falando aqui sobre a preparação para esse novo normal e as questões envolvendo aí os financiamentos públicos e a retomada aí dos vários segmentos. Tá? Por favor, curtam ou não curtam, me digam aí o que a gente está errando, façam suas sugestões, comentem. Vamos aprimorar esse canal, a gente precisa do retorno de vocês para a gente poder saber onde está errando, onde está acertando. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para saber dos próximos bate-papos aqui no Papo Net. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa e pela primeira vez na história da humanidade nós temos as ferramentas para essa colaboração seja feita de forma imediata, online, sem se preocupar com distância, com fronteiras ou até mesmo com idioma. Tá? As ferramentas estão aí, vamos utilizá-las para fazer um país melhor, uma sociedade melhor, uma humanidade melhor. Obrigado, até a próxima.